Bom, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Nessa aula nós vamos abordar a questão do movimento circular, tá bom? Vamos começar então uma reflexão do grande Arquimedes, né? Aquele que sabe falar, sabe também quando fazê-lo, né? Isso aí me remete a um outro ditado popular: se falar fosse bom, copo tinha duas bocas, né? Então a gente tem que pensar bem antes de falar, né? E saber também quando parar de falar, né? Aí fica o ensinamento desse grande físico, matemático, engenheiro Arquimedes. Muito bem, vamos falar do movimento circular, tá? Esse movimento circular, né, que é o chamado movimento circular uniforme, ele tem a velocidade de módulo constante. Porém, a direção da velocidade ela muda continuamente com o tempo, tá? Então, o movimento circular, né, o módulo da velocidade é constante, mas a direção dessa velocidade muda devido à aceleração que atua sobre ele. Então, a aceleração age sobre ele, fazendo com que a sua direção e sentido mudem continuamente. Exemplos, né, de movimentos, né, o movimento de satélites, o ponto de um disco numa vitrola, né, o ponto de um disco num computador, disco rígido do computador, ponteiros de um relógio. São todos exemplos de movimentos circulares, tá bom? Né, a gente também girando com o movimento da Terra, né, então a gente está sobre a superfície da Terra, a Terra tem um movimento de rotação, nós descrevemos também um movimento circular. Muito bem, para descrever o movimento circular, a gente vai utilizar o que? As coordenadas polares, né, que é R e θ. Né? R, o raio da trajetória, e θ, o ângulo, tá, descrito no movimento. Dessa forma, o arco da circunferência, o arco da trajetória, ou seja, a distância no círculo que a partícula percorre, ela é dada por quem? Ela é dada por S, que é igual a R vezes θ, né? Ou seja, então o que a gente tem aqui na verdade? Ó? A gente vai ter que, aqui, ó, né, o arco de circunferência percorrido por uma partícula em movimento circular uniforme é igual ao raio dessa circunferência vezes o ângulo θ que é descrito desse arco, tá? E a posição angular θ da partícula, né, vai ser dada por uma função que vai relacionar esse θ aqui, né, que é o ângulo, né, em função do tempo. E o arco, né, descrito em função de dt, né, é dado por quê? Por ds, que é igual a r dθ. Então a gente teria então aqui, já em termos de derivadas, já em termos de unidades infinitesimais, essa relação. Então o que a gente vai ter? Né? Aqui, a derivada do arco de circunferência em função do tempo é igual à velocidade. Certo? Só que ds, o que é? É r dθ. Então eu tenho que a velocidade com que uma partícula descreve um movimento circular é igual ao raio da circunferência vezes dθ dt, ou seja, a variação do ângulo, né, em função do tempo. Certo? Essa daqui é determinada de velocidade tangencial, algumas vezes chamada de velocidade linear, tá bom? Então olha bem aqui, ó. Aqui eu tenho um arco ds, esse arco ds é o raio vezes quem? Vezes o ângulo θ descrito. Para um deslocamento infinitesimal ds, né, muito pequeno, a gente tem ds que é igual a r vezes o ângulo dθ, tá bom? O ângulo dθ, certo? Então essa definição aqui, a gente guardar bem essa equação aqui, tá? Muito bem, isso aqui em termos de derivadas. Agora, para a gente definir a velocidade angular que representa o quê? A rapidez com que um corpo gira. Então eu tenho, na verdade, o quê? Aqui, ó, eu tenho, na verdade, que, né, a velocidade angular, que eu chamo de ômega, é a variação do ângulo em função do tempo, dθ dt. Isso é a velocidade angular. Então eu posso dizer o quê? Né? Que a velocidade tangencial ela vai ser a velocidade angular vezes o raio da circunferência. Haja visto que, né, dθ dt é o que é? Né? A velocidade tangencial é igual a r vezes dθ dt, como a gente viu, né, na outra transparência, tá bom? No outro slide.
Então eu posso dizer o quê? Que para um movimento circular uniforme, essa velocidade angular ela vai ser constante, ela não varia. Então a rapidez com que o corpo gira, quando ele está submetido a um movimento circular uniforme, a velocidade angular permanece constante, tá? Não existe aceleração angular. Tá? E aí eu teria aqui que a função horária para o movimento circular, né, dada em função do espaço angular, o θ, o ângulo descrito por um corpo que se move em movimento circular, é igual a θ, que é igual a θ0 mais ômega-t. Tá vendo? Isso aqui é muito parecido com o quê? X igual a x0 mais vt. Tá? Mas o x igual a x0 mais vt é para o caso do movimento retilíneo uniforme. O θ igual a θ0 mais ômega-t é para o movimento circular uniforme. Né? Então, ó, espaço angular final é igual ao espaço angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Tá bom? Certo? E aí entram aqui dois conceitos importantes, que é o conceito de frequência e de período. Vamos lá. O período. O que é o período de um movimento circular? É o tempo que a partícula gasta para dar uma volta completa na trajetória. Então, se a gente pegar aqui esse exemplo, olha só, imagina que a partícula esteja nesse ponto. O tempo que ela gasta para sair daqui e retornar a esse mesmo ponto é chamada de um período dado pela letra T. Tá certo? O que é a frequência dada pela letra F? A frequência é o quê? É o número de voltas que uma partícula dá por unidade de tempo. Então vamos supor, Vamos supor que essa partícula ela dê 5 voltas a cada minuto. Isso quer dizer o quê? Que ela tem uma frequência que é igual a 5 voltas por minuto ou 5 rotações por minuto. Certo? Aí, um outro movimento, uma partícula dá 2 voltas a cada segundo. Então ela tem um movimento que tem uma frequência que é igual a 2 voltas a cada segundo, ou chamado de 2 Hz, porque voltas por segundo é representado pela unidade medida Hz. Muito bem. A gente pode relacionar aqui, ó, as voltas pelo tempo. Então, olha só, para dar uma volta, ele vai gastar o quê? Um tempo que é igual a um período, certo? Numa unidade de tempo, seja 1 minuto ou 1 segundo, ele vai dar um número de voltas que vai ser o quê? Vai ser F. E aí, o que acontece? Você tem essa relação, Você dá uma volta, gasta o tempo de um período, e você dá um número F de voltas, que é a frequência numa unidade de tempo, que pode ser 1 segundo, 1 minuto. Se a unidade de frequência for RPM, seria 1 minuto, rotações por minuto. Se for Hertz, é segundo, rotações por segundo. Se você multiplicar isso aqui invertido, o que você vai ter? Você vai ter que F vezes T é igual a 1. De forma que a gente chega nessa relação. A frequência ela é o inverso do período e, consequentemente, o período é o inverso da frequência. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, olha só, se eu for pegar aqui então a definição de velocidade angular, olha lá, quando ela é dada por quê? Velocidade angular é igual a espaço angular sobre o tempo. Para uma volta completa, o espaço angular que a partícula vai percorrer é de 2π, ou seja, 2π que são 360 graus, 2π radianos. E para poder percorrer esse espaço angular de 2π, ela vai gastar o quê? Um tempo de um período. Tá vendo? Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu posso chegar à conclusão de quê? De que, a velocidade angular é igual a 2π sobre o período, mas como a frequência é 1 sobre o período, eu tenho o quê? Que a velocidade angular ela pode ser escrita como sendo o quê? 2π vezes a frequência. Tá? Então, uma definição importante para a gente aqui, tá? Guardar bem essas relações. Tá? A velocidade linear, tá? Ela é igual a velocidade angular vezes o raio, e a velocidade angular ela pode ser escrita por 2π vezes a frequência, ou 2π sobre o período. Certo? Vamos lá então, vamos agora definir aqui algumas coisas sobre a posição. Vamos considerar que eu tenho aqui então nessa trajetória circular,
aqui num plano, né? Nós estamos falando aqui de um movimento bidimensional, e aqui eu tenho essa posição aqui na trajetória, tá? Num tempo t qualquer. Então essa posição é dada por quem? Por esse vetor r. E no instante ΔT, após, a partícula está nessa posição aqui, ó, que é a posição r para um tempo t mais um ΔTzinho. Então um ΔT infinitesimal. O que vai acontecer aqui, né? O deslocamento que esse cara vai ter, esse ΔR aqui, vai ser igual a quem? Vai ser igual a R, T, R no instante t mais ΔT, menos o RT. Tá vendo? Ó? Então vai ser a diferença entre esses dois vetores, né? Você invertendo aqui o sentido do vetor RT, R, você vai ter o quê? Você vai ter, na verdade, esse vetor aqui como resultante. Tá? Então isso aqui é para a gente poder deduzir agora uma outra grandeza importante no movimento circular uniforme. Tá? Então vamos guardar isso. Muito bem. Agora, se eu falar em termos de velocidade, nesse ponto aqui, o que vai acontecer? A velocidade, tá, tangencial dessa partícula que descreve o movimento circular é vt, tá? V no instante t. Passados ΔT, um intervalo de tempo ΔT, essa vai ser a nova velocidade, tá? Você vê que a velocidade em módulo, ela é a mesma, mas a direção e sentido mudou. De forma que eu tenho o quê? Olha lá, tá vendo? Ó, certo? Aqui só para a gente poder entender então, tá? Então vamos falar em termos de velocidade. Então eu vou ter aqui, na verdade, o quê? Olha lá, se eu pegar essa velocidade e essa velocidade aqui, né? Eu tenho o quê? Eu tenho que o ΔV, olha lá, o ΔV, que é a variação da velocidade, e aí, pessoal, né? Lembrando que o vetor é dado em módulo, direção e sentido, o módulo da velocidade tangencial no movimento circular uniforme, ele não varia, mas a direção e sentido dele variam, né? Então aqui tem uma variação de velocidade. Então, a variação de velocidade ocorre, então a gente observa o quê? Que a aceleração resultante que age no movimento circular uniforme, ela tem a direção para onde? Para o centro da trajetória circular. É por isso que essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, tá? Então aqui, ó, mais uma vez, ó, ΔV é igual a velocidade no instante t mais um ΔT, menos a velocidade no instante t anterior, tá? A variação de velocidade. Eu quero que vocês visualizem isso. Por que a aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória circular? Então, olha lá, vendo aqui, ó, eu tenho então ΔV, opa, tá vendo? Né? Aqui eu tenho então a representação daquelas representações nas diapositivas anteriores, de forma que eu tenho o quê aqui? Olha aqui, isso aqui é importante, olha lá. Se eu pegar o ΔR, como os triângulos são semelhantes, olha aqui, esse triângulo aqui, ó, e esse triângulo aqui, eles são semelhantes? São triângulos semelhantes, tá vendo? Ó, o ângulo ΔΦ é o mesmo, tá? O ângulo ΔΦ é o mesmo. Então eu posso escrever o quê? Que ΔR sobre R é igual a ΔV sobre V. Muita atenção nessa hora aqui, ó. Isso aqui é fundamental para a gente poder definir a equação da aceleração centrípeta. Então a aceleração média que nós vamos ter no movimento circular uniforme, né? Que nesse caso, como o movimento é circular uniforme, ela é constante, ela é a ΔV sobre ΔT. Mas notem bem que ΔV, quem que é o ΔV? Olha só, daqui, ó, ΔV, daqui, ó. ΔV, ele é, na verdade, quem, ó? ΔV é igual a quem? A V sobre R vezes quem? Vezes ΔR. Tá vendo? Então, ó, ΔV sobre ΔT é V sobre R, ΔR sobre ΔT. Tá? E quem que é ΔR sobre ΔT? Olha lá, né? Aqui, se a gente for calcular aqui a aceleração instantânea, né? Quando o tempo tende para zero. Olha lá. Quem que é ΔR sobre ΔT? ΔR sobre ΔT é V. Né? A velocidade é o quê? A variação da posição em função do tempo. De forma que a aceleração centrípeta, ela dada num determinado instante, a aceleração centrípeta instantânea, ela é V ao quadrado sobre R. Mas V não é igual a ômega ao quadrado vezes R? Então, na verdade, eu tenho o quê? Que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes R. Tá? Aquelas relações. Tem muito dessas relações, né, entre as grandezas físicas do movimento circular uniforme. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Essa é a aceleração, então, de uma partícula que descreve um movimento circular uniforme. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R, que é igual a ômega ao quadrado sobre R.
E aí a gente apresentou de onde que vem a dedução dessa equação, tá bom? Então aqui podemos também usar um vetor unitário, né, para definir esse movimento, né? E esse vetor unitário seria aqui, ó, né, como um versor R, né, unitário R, que seria o vetor R dividido por R, tá bom? De forma que a gente tem o que? A aceleração centrípeta sempre radial, sempre apontando para o centro da trajetória circular. Tá bom, pessoal? Tá? Beleza? Sempre apontando para o centro da trajetória circular. Tudo certo? Muito bem, então, tá? E aqui o sinal negativo, né, indicando aí o sentido do referencial, né? Porque o referencial aqui seria x, ó, como tá aqui, ó, e y. Muito bem. A aceleração, então, tem a direção do vetor posição e aponta para o centro da trajetória. Esta é a aceleração centrípeta. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Só para fixar um pouquinho esses conceitos do movimento circular uniforme, tá? Nesse caso, eu tenho um peão que roda uniformemente com frequência de 16 Hz, tá? Então a frequência desse peão é de 16 Hz. E pergunta qual que é a aceleração centrípeta de um ponto na superfície do peão, considerando que o raio, né, seria de 3 centímetros. Então vamos lá, a velocidade angular, quem que é? É ômega 2πf, né, isso aqui então vai dar 2π radianos vezes 16 Hz, que vai dar aí 101 radianos por segundo, e a aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado vezes r, então seria 101, né, radianos vezes 101 radianos vezes o raio, 3 centímetros, que no caso esse raio ele vai passar para metro, que daria 306 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Beleza? Então um exercício bem trivial aqui, só para a gente poder fixar. Pessoal, essas são as referências da nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.